Bom dia a todos. Meu nome é Luciene, eu trabalho aqui na Coordenadoria Pedagógica, mais precisamente no Departamento de Desenvolvimento Curricular e de Gestão Pedagógica, e hoje nós estamos aqui para falar um pouco para a rede sobre o vestibular da Unesp, do Programa de Inclusão dos Alunos da Rede na Universidade Pública. De antemão, gostaria de agradecer muito a participação do trio gestor, dos supervisores, dos professores especialistas em currículo. Agradecer também a presença do professor Guaraci, que está com a gente nessa parceria junto com a Unesp, na VUNESP, neste programa há mais de 15 anos, né? Sempre muito empenhado em divulgar os cursos de qualidade da Universidade Pública da Unesp para a rede. Agradeço também a presença do professor Leandro Negrete, que trabalha hoje com o Grêmio, com os conselhos de escola, e que tem feito um trabalho muito ativo na divulgação dos cursos das universidades públicas para os nossos alunos. E hoje nós vamos contar também com uma presença ilustre. Eu sempre falo ilustre porque uma coisa é nós falarmos da universidade pública e dos cursos, outra coisa é o aluno egresso da escola pública que vai falar para a gente da sua vivência. Então nós vamos estar aqui com a aluna de Direito, no campus de Franca, que veio de uma escola de Birigui, para falar um pouquinho para vocês da experiência de ingressar em uma das melhores universidades do país e num curso de excelência, né? Então, a futura advogada Lívia, com muito orgulho que a gente conta com a participação dela nessa live. Passo a palavra. Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Leandro Negrete, então eu trabalho aqui na COPED, na gestão do Grêmio Estudantil e a gestão também do programa Educa-SP, que é esse programa que faz essa ligação, né, entre a universidade e a escola pública, né? E dentro do Educa-SP, nós temos, na realidade, antes do Educa-SP já existia, mas hoje também nós contamos então com esse convênio com a Unesp, né, a VUNESP, para justamente trazer mais estudantes cada vez mais para a universidade, para dentro do campo universitário. E eu passo a palavra para o professor Guaraci, que vai dar continuidade, então, nas maiores informações para vocês. Bom dia a todos, professora Luciene, professor Leandro. Vocês estão me ouvindo? Ok? Bom dia a todos os professores que estão aqui conosco. É um prazer novamente poder falar com vocês. Todo ano a gente faz uma reunião desse tipo para levar para os gestores, para os professores da rede, algumas informações sobre o vestibular e, muito mais importante, que eles sejam nossos parceiros em fazer chegar aos alunos das escolas públicas essas informações sobre o vestibular. Infelizmente, muitas vezes os alunos, por falta de informação, né, acaba tendo o seu leque de opções diminuído, mais restrito, e muitas vezes acaba sequer cogitando a possibilidade de continuar os estudos numa universidade e que seja em uma universidade pública de qualidade. Então, nós temos aqui no estado de São Paulo 3 universidades estaduais, né, a USP, a Unicamp e a Unesp, e eu estou aqui representando a Unesp através da Fundação VUNESP, que é uma fundação da universidade que cuida do vestibular da universidade, para levar algumas informações para os professores, solicitando que eles façam, né, chegar aos alunos essas informações de tal modo que eles possam, enfim, ter mais uma opção e ter, né, alimentada aí a vontade, o desejo de continuar os estudos em uma universidade pública. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides, vamos ver se vai funcionar bonitinho. Ok, compartilhando?
Bom, a Unesp, então, como a gente disse, é uma universidade pública. Oi? Não apareceu os slides. Não está aparecendo? Não está aparecendo. Vou voltar novamente, vamos ver aqui. Agora sim? Agora sim. Ok? E mudando os slides, né? Perfeito. Bom, então a Unesp é uma das 3 estaduais, mas a Unesp se caracteriza, está aparecendo aí o slide com um mapa, né, do estado de São Paulo, correto? Só para confirmar. Certo. Ok. A Unesp, então, ela se caracteriza por estar distribuída em todo o estado de São Paulo. A gente diz que é uma universidade bastante democrática, uma vez que os alunos de todo o estado de São Paulo têm próximos de si um campus da universidade com os mais diferentes cursos que são oferecidos. Então, a Unesp oferece cursos em 34 unidades, em 34 faculdades que pertencem à universidade, em 24 cidades diferentes, incluindo o litoral e incluindo a capital, e são cursos que correspondem a 68 profissões universitárias, mas são 136 cursos de graduação, uma vez que nós temos, muitas vezes, um determinado curso em mais de uma cidade, né? Então, por exemplo, medicina veterinária em 3 cidades diferentes, né? Direito em mais de uma cidade, enfim, são vários cursos em várias cidades, somando 136 cursos de 68 profissões distintas. Os alunos todos podem obter essas informações sobre cada um desses cursos, sobre a característica da carreira, o que faz um profissional naquela determinada área, né, no Guia de Profissões, que é um material que a Unesp publica já há vários anos. Antes ele era entregue numa forma impressa aos alunos nas suas escolas, agora a gente tem isso online. Nesse guia de profissões tem informações sobre cada um dos cursos, em que cidade ele está presente, quantas vagas são oferecidas, e além disso, no guia de profissões, uma série de outras informações importantes para o aluno, né? Se eu ainda estou em dúvida sobre qual curso escolher, a gente tem ali uma matéria sobre isso, né? As oportunidades que o aluno tem ao ingressar na universidade em intercâmbio com universidades do exterior, uma vez que a Unesp tem convênios com inúmeras universidades do exterior para que parte do curso o aluno possa fazer fora, e também algumas informações sobre permanência estudantil, que é um programa da universidade que já vem de há tempos e que auxilia, né, o aluno numa situação econômica vulnerável a se manter no curso que ele está, na cidade que ele escolheu. Os cursos todos são gratuitos, é claro, porque é uma universidade pública, mas o aluno acaba tendo despesa ao sair da sua cidade e ir morar na cidade onde está o curso que ele escolheu, e por conta disso ele pode encontrar apoios os mais variados, como moradia estudantil, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio aluguel quando, né, ele não obteve vaga na moradia estudantil, de tal forma que as dificuldades que o aluno possa encontrar ao sair da sua casa para estudar fora, essas dificuldades possam ser minimizadas com esses programas de apoio que a universidade tem e que, felizmente, tem atendido, né, a maioria ou, algumas vezes, a totalidade dos alunos que solicitam esses auxílios, como foi agora no ingresso pelo último vestibular. Os alunos podem obter informações também sobre tudo isso que eu acabei de dizer, não apenas no guia, naqueles sites que estavam aí no slide anterior, mas também em um aplicativo que foi lançado agora, né, há poucos dias. A SEDUC já vai fazer chegar a vocês também esse tipo de informação, mas basta bastar o aplicativo no celular, e nesse aplicativo os alunos também vão encontrar informações sobre cada um dos cursos, filmes sobre cada um dos cursos. Por exemplo, curso de medicina, tem ali um filme sobre o curso de medicina, o curso de direito, tem ali um filme sobre um curso de direito, e filminhos outros, né, com alunos dando depoimentos sobre como está sendo a sua permanência, a sua experiência na universidade, né? Então, é um material extremamente importante para os alunos acessarem. Como foi dito pela professora Luciene,
Há um convênio da Unesp, da VUNESP, com a Secretaria de Educação, que já vem de anos, e esse convênio traz alguns benefícios, digamos assim, para os alunos do terceiro ano das escolas da Secretaria de Educação. Um desses benefícios é que a taxa de inscrição para o vestibular é subsidiada, então os alunos pagam apenas 25% da taxa de inscrição, o que corresponde, nesse ano, a um valor de R$ 48,00, enquanto que a taxa normal é de R$ 192,00, os alunos da SEDUC pagam R$ 48,00, né, apenas da taxa de inscrição. Os alunos numa situação econômica vulnerável, que nem condições de pagar esses R$ 48,00 teriam, tiveram já um prazo, que infelizmente já se encerrou, mas isso foi bastante divulgado, para solicitar a isenção integral da taxa de inscrição, e um número muito grande de alunos faz isso todo ano, né? E esse desconto é para alunos que estão no terceiro ano do ensino médio das escolas da Secretaria de Educação, e ao ingressar, né, no site onde ele vai fazer a inscrição, num determinado momento pergunta se ele é um aluno da rede. Ao responder afirmativamente, né, o programa já confronta os dados do aluno com aqueles dados que a Unesp e a VUNESP têm, que vieram da Secretaria de Educação, né, atestando que ele é um aluno da rede, e por conta disso ele já faz a sua inscrição, normalmente pagando essa taxa subsidiada da taxa de inscrição. Além disso, esse convênio prevê também bolsas de estudos que são outorgadas, né, que são dadas aos alunos de melhor desempenho no vestibular e que se inscreveram utilizando esse benefício do convênio, ou seja, se inscreveram, né, pagando essa taxa reduzida e afirmando, enfim, que são alunos do terceiro ano da rede. Um outro diferencial da Unesp é que a Unesp foi a primeira universidade pública aqui no estado de São Paulo a adotar um sistema de cotas, que vem desde 2014, né? As outras universidades estaduais também passaram a adotar. Posteriormente, a Unesp, desde 2014, reserva metade das suas vagas em cada um dos cursos para alunos que fizeram o ensino médio integralmente em escolas públicas, né? Então, isso iniciou-se em 2014, progressivamente, até que em 2018, já na totalidade dos cursos, pelo menos metade dos alunos egressos de escola pública. Eu digo pelo menos ou no mínimo, porque como a gente vê nesse slide aqui, né, um curso que, por exemplo, tenha 40 vagas, inicialmente são preenchidas 20 vagas apenas com alunos de escolas públicas, e nessa metade de vagas, nesses 50% de vagas, 35% para aqueles que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. Posteriormente, é que são preenchidas as outras 50% das vagas. E dentre essas outras, também tem muito aluno que se matricula e que veio de escola pública e que também teve, enfim, um bom desempenho no vestibular. Então, a gente tem em cada curso, no mínimo, 50% de alunos de escola pública, e a representação desses alunos também em função da sua etnia declarada. Um outro diferencial da Unesp, que esse ano, né, a Unesp está inovando, é a aplicação da prova em Libras, né, para os alunos que têm aí deficiência auditiva, para os alunos surdos. A Unesp já desde há muitos anos atende às solicitações de alunos portadores de necessidades especiais. Então, um aluno com deficiência visual pode solicitar prova em Braille, pode solicitar um fiscal ledor, né? O aluno com deficiência locomotora pode, enfim, solicitar o que ele precisa para estar presente no dia da prova, no local onde a prova vai ser aplicada. E esse ano também é a prova em Libras. Então, os alunos que solicitarem, né, esse tipo de recurso para fazer a prova em Libras vão receber na escola onde ele vai fazer a prova todo o aparato necessário para que ele tenha a tradução em Libra da prova que ele vai fazer. É a mesma prova que os outros alunos fazem, só que agora é adaptada, traduzida para atender às necessidades desses alunos, e a Unesp está fazendo isso esse ano. As inscrições para o vestibular já se iniciaram no dia 5 de setembro e vão até dia 10 de outubro. As provas acontecem, a primeira fase em novembro, no dia 15, a segunda fase em dezembro, e já no início do ano
o resultado. Essas informações todas já foram bastante divulgadas, a SEDUC tem colaborado e muito fazendo esse tipo de informação chegar às escolas, chegar aos dirigentes, chegar às diferentes páginas da Secretaria de Educação, mas é importante que esse tipo de informação também chegue aos alunos para que eles se sintam motivados, enfim, a prestar o vestibular da universidade. Nós, no ano passado, fizemos esse mesmo tipo de reunião com vocês e temos aqui os resultados, né, das inscrições dos alunos da rede em função do vestibular do ano passado, o vestibular 2022, o que vai se realizar agora é o vestibular 2023, e são os dados que eu vou apresentar agora. Antes disso, quero perguntar para a professora, para os professores, se há alguma pergunta, alguma coisa, ou se eu continuo já com os resultados rapidinho? Acho que é interessante reforçar, né, assim, para o pessoal da rede, que como existe esse convênio, assim, muitas vezes a gente percebe que não é aproveitado, né? Acho que é bom sempre puxar a orelha do pessoal, né? Vamos incentivar os estudantes, vamos fazer inscrições, porque é muito necessário, é importante, né, assim, para que sejam aproveitadas essas oportunidades, né, justamente que são dadas. Mas acho que é bom, acho que a gente pode continuar, professor. Ok, então, indo no que o professor Leandro falou, realmente, infelizmente, né, nós temos tido um pequeno número de alunos se inscrevendo para um vestibular e as vagas estão lá esperando por esses alunos. Então, aqui os resultados dos inscritos e matriculados no vestibular, o último, né, de 22. A gente tem aqui alguns números, alguns dados, mostrando nos 3 últimos anos como é que isso se deu, né? Então, 20 os alunos que fizeram vestibular em 2020, a gente ainda não estava naquela situação da pandemia da Covid, e o número total de inscritos para o vestibular na Unesp sempre beirou aí os 90, 95, 100 mil. Com a Covid, né, com a situação da pandemia, esse número caiu bastante, e em 2022 esse número foi ainda menor. Mas vamos chamar a atenção aqui para aqueles alunos da escola pública. Então, aqueles alunos da escola pública que, quando se inscreveram para o vestibular, já haviam terminado o ensino médio, portanto, não faziam, né, jus aí a esse benefício do desconto de 75% da taxa de inscrição, pagaram a taxa integralmente, esses alunos mantiveram-se em número, né, mais ou menos semelhante aí ao longo dos últimos 3 anos, de tal modo que no último vestibular foram 14 mil alunos vindos aí da escola pública, mas que já haviam terminado o ensino médio em anos anteriores ao do vestibular. Assim como aqueles, né, que alegaram uma situação econômica tal que solicitaram a isenção integral da taxa de inscrição. É um número que, ao longo dos anos, gira em torno de 6, 7 mil, e no vestibular passado, esse número reduziu-se para 5 mil e pouco. Muitas vezes, a gente acredita, né, que isso também possa ter sido efeito aí dessa situação criada pela pandemia, desestímulo, alunos que não se sentiram, né, motivados ou preparados para o vestibular. Mas um dado que chama atenção e que a gente gostaria que mudasse agora para esse vestibular é o que a gente tem aqui, que são esses alunos, né, que está na penúltima linha, que são os alunos da Secretaria de Educação, que estão no 3º ano do ensino médio e que podem fazer a inscrição pagando essa taxa reduzida. Esse número, em anos anteriores, era da ordem de 10 mil, 9 mil e alguma coisa, e nos 2 últimos vestibulares caiu para 2 mil e pouquinho. Então, uma redução bastante drástica, né? Eram alunos que estavam concluindo o ensino médio, aí no sistema de aulas online, né? A gente sabe que, por conta disso, muitos deles podem ter, né, se sentido desestimulados ao vestibular, e o número reduziu-se bastante, né? A gente tem um mesmo tipo de convênio com as escolas do Centro Paula Souza, e também houve uma redução, né, dentre os alunos das escolas do Centro Paula Souza, uma redução não tão acentuada, em números absolutos é mais ou menos a mesma coisa, mas o número total de alunos do Centro Paula Souza é bastante menor, né? Então, proporcionalmente, a redução foi um pouco menor. Mas, ainda assim, seria interessante, seria importante que um número maior de alunos pudesse se inscrever para o vestibular. Mas um dado interessante, né, e acredito que importante, é que, embora tenha havido uma redução no número de alunos, né,
o número, ou melhor dizendo, o aproveitamento desses alunos acabou sendo bastante interessante, bastante importante. O que eu quero dizer com isso? Nos 2 anos anteriores, né, em 2020 e 2021, nós tínhamos, em 2020, na situação onde não tínhamos ainda a pandemia, daqueles alunos que se inscreveram para o vestibular, os cerca de 10 mil, 587 deles se matricularam em cursos da Unesp. Em 2021, esse número caiu para 271. E em 2022, embora a gente tenha tido um número de matriculados menor, o número de inscritos menor, né, o número de matriculados voltou a subir um pouco, não chegando ao que a gente tinha em 2020, né, mas subiu um pouco em relação a 2021. Foram 318 alunos. Mas o percentual que a gente tem aqui embaixo é que mostra essa situação interessante e boa, né? Ou seja, do total de alunos que se inscreveu para o vestibular, 13,6% deles se matricularam em cursos da Unesp. Quando a gente considera o número total de vestibulandos, né, aqueles cerca de 70 mil, apenas 9% deles acabam sendo aprovados e ingressando na universidade. Então, proporcionalmente, esses alunos da SEDUC eram, e que, né, embora em número menor, eram alunos que realmente estavam interessados, desejosos em dar continuidade aos estudos, tiveram um bom desempenho e estão hoje na universidade. Mas seria importante que a gente tivesse um número maior de alunos se inscrevendo. Quanto maior o número de alunos, né, maior a possibilidade da gente aumentar em cada um dos cursos o percentual de alunos da escola pública. Embora a gente tenha em cada curso metade das vagas reservada para eles, como eu vou mostrar, em inúmeros cursos essas vagas não foram preenchidas, pois não havia alunos em número suficiente que se inscreveram para esses cursos no vestibular. Então, só para a gente ter uma ideia, eu tenho aqui, né, as diretorias de ensino do Estado de São Paulo, né, e das cerca de 5.300 escolas, eu dei uma arredondada aqui, das cerca de 5.300 escolas ligadas a cada uma dessas diretorias de ensino, em apenas 986 dessas escolas, a gente teve alunos inscritos. Na imensa maioria delas, a gente não teve sequer um aluno, né, que tenha se inscrito para o vestibular da Unesp. E dessas 986, em 545 delas, a gente só teve um aluno inscrito para o vestibular. A gente sabe como é importante, né, aquele aluno que está desejoso em ir para a universidade, ele conversa com o colega, o professor conversa, o professor motiva, né? Há situações específicas na escola para levar esse tipo de informação e esse tipo de incentivo ao aluno, mas, infelizmente, ainda assim, a gente teve um número bastante pequeno de inscritos quando a gente considera, né, o universo das escolas que a gente tem. Só para a gente ter aqui um outro dado que chama atenção, quando a gente considera apenas as escolas da capital do estado, né, do município de São Paulo, são cerca, professora Luciene, professor Leandro pode me corrigir se eu estiver errado, mas são cerca de 1.100 escolas das diretorias de ensino aqui do município de São Paulo, e dessas cerca de 1.100 escolas, em apenas 157 delas, a gente teve alunos inscritos para o vestibular, o que totalizou aí 308 vestibulandos apenas. Então, a gente, né, solicita aos dirigentes, aos professores, que levem as informações aos alunos no sentido de que um maior número deles possa cogitar aí a possibilidade da continuidade dos estudos em uma universidade pública, em uma universidade gratuita, em uma universidade de qualidade. Quando a gente pega as escolas da Grande São Paulo, também cerca de 1.100 escolas, de novo, em apenas 127 delas, a gente teve alunos inscritos para o vestibular, totalizando aí apenas 187 vestibulandos. A Unesp tem uma característica que vocês conhecem, que está distribuída por todo o estado de São Paulo. Então, uma característica da Unesp é ter uma grande proporção de alunos vindos de escolas do interior do estado. Mas mesmo quando a gente considera essas escolas do interior do estado, né, eu listei aqui as diretorias de ensino do interior do estado, a gente verifica, por exemplo, Bauru.
Bauru tem uma diretoria de ensino, a qual estão ligadas 97 escolas, espero que eu não tenha errado aqui no número, né? Bauru tem um campus da Unesp enorme, com cursos em todas as áreas, exatas, humanas, biológicas, cursos muito concorridos, como arquitetura, né? Enfim, são vários os cursos que o campus de Bauru oferece, mas das 97 escolas ligadas à diretoria de ensino de Bauru, em apenas 27 delas a gente teve alunos inscritos. A mesma coisa em Araraquara, que tem um campus da Unesp também muito grande, com curso na área de humanidades, na área de exatas, os cursos de química de Araraquara, de engenharia química, são reconhecidos pela excelência, mas das 64 escolas, em apenas 14 delas, alunos inscritos. Campinas, né? A região de Campinas é enorme, com 180 escolas, com milhares e milhares de alunos, mas desses milhares e milhares de alunos, apenas 35 deles se inscreveram para o vestibular da Unesp, né? Então, são números que a gente gostaria que se modificassem no sentido de aumentar a proporção de alunos da escola pública matriculados na universidade pública. Eu tenho aqui dados aí ao longo de uma série histórica, mas pegando aqui apenas o último ano, 2022, a gente verifica que ainda assim a Unesp manteve em 2022 a maioria dos seus alunos vindos da escola pública, né? 51,7% cursaram todo o ensino médio em escola pública. É um número um pouco menor que aquele dos últimos 3, 4 anos, um número que vinha, uma proporção que vinha aumentando por conta da pandemia, por conta da redução no número de inscritos, diminuiu também o número de alunos matriculados, né, vindos da escola pública, mas ainda assim, né, felizmente, nós temos mais da metade dos nossos alunos no último vestibular vindos da escola pública. Mas um dado que chama atenção, e isso é importante, e a gente gostaria que os professores levassem para os seus alunos, é o que eu mostro nesses gráficos aqui. São 3 gráficos, é claro que a letrinha está pequena, mas é só para mostrar. Cada uma dessas barras representa um dos cursos da área de humanidades. Eu botei aqui uma linha vermelha, representando aqui os 50% e aqui os 100%. Então, vocês percebem que em cada barra, o tom mais escuro é aluno que fez o ensino médio em escola pública, e o tom mais claro é aluno que fez o ensino médio em escola particular, todo ou em parte. Então, a gente verifica que, em muitos cursos, a gente tem 50% ou mais de alunos que fizeram ensino médio em escola pública. Mas eu tenho inúmeros cursos onde essa proporção está menor do que 50%, está menor do que 50%, porque não teve, para cada um desses cursos, alunos da escola pública se inscrevendo para o vestibular e a vaga estava lá esperando por eles. Em muitos destes cursos, sequer preencheu a totalidade de vagas. Esses são os dados que a gente tem até abril. Depois de abril, a universidade tem outros mecanismos, né, para trazer mais alunos, mas aqui, referindo-se apenas ao vestibular, em inúmeros cursos restaram vagas não preenchidas, e a gente tinha, por exemplo, nos cursos de humanidades, 47 deles não tiveram vagas preenchidas, e desses 47, em 28 deles, a gente tinha aluno de escola pública que passou no vestibular, mas não se matriculou. E não se matriculou por quê? Né? Não se sentiu estimulado, achou que não teria condições de sair da sociedade para ir para uma outra, fazer esse curso, ou ingressou numa outra universidade, que ótimo, se essa foi a razão, né? Mas então é importante também que esses alunos saibam que, uma vez aprovados, ainda que o curso esteja numa outra cidade, como a gente já disse, há programas de apoio da universidade no sentido de minimizar as dificuldades que esse aluno teria, né, ao ingressar em um curso distante da cidade onde ele mora, longe da família e etc. A mesma coisa com os cursos da área de exatas. Então, a gente verifica aqui que também, né, restaram
colocando a linha, inúmeros cursos onde o percentual de aluno da escola pública ficou abaixo de 50%, de novo, por não termos tido no vestibular alunos em número suficiente inscritos para esses cursos. E em vários deles também as vagas não foram totalmente preenchidas. Então, em 46 cursos, as vagas não foram totalmente preenchidas pelo vestibular até o mês de abril, e desses 46, de novo, em 27, a gente tinha aluno de escola pública que passou no vestibular, que o nome dele apareceu lá na lista de convocação e ele não apareceu para fazer a matrícula. Por quê? Não acompanhou o resultado, não sabia que foi aprovado, ou se sabia, se sentiu desestimulado a ingressar na universidade. Que bom se ele teve uma outra opção que lhe pareceu, né, mais favorável, que tenha ingressado numa universidade que ele desejava também, mas se ele foi para uma universidade particular, paga, por que não ir para uma universidade pública, gratuita, de qualidade? E a mesma coisa em cursos da área de biológicas, que tem cursos bastante concorridos, mas ainda assim, em inúmeros deles, né, de novo aqui, num número menor do que o de exatas e humanas, mas ainda assim a gente teve em biológicas 27 cursos com vagas não totalmente preenchidas pelos alunos da escola pública, embora as vagas estivessem lá, e em 21 deles, de novo, alunos que foram aprovados, mas não fizeram a matrícula. Enfim, né, são informações que é importante chegar aos alunos para que eles se sintam motivados. As vagas estão lá, se ele faz uma boa prova, se ele tem um bom desempenho, ele tem condição de ser aprovado e ingressar na universidade. Como a gente disse, esse convênio com a Secretaria de Educação prevê aí a outorga de 18 bolsas para os alunos de melhor classificação e que prestaram vestibular aí utilizando dos recursos do convênio. E agora, rapidinho, já terminando a minha fala, apenas para parabenizar, digamos assim, esses alunos, né? A Lívia, que vai conversar com vocês já já, é uma dessas alunas, né? Então, parabenizando esses alunos e as escolas de onde eles vieram. Então, muito rapidamente, né, eu estou colocando aqui, em relação ao vestibular 2021, nós tivemos alunos em cursos que se matricularam em cursos de licenciatura da Unesp, né, os mais variados, ciências biológicas, física, matemática, letras, vindos de escolas de São José do Rio Preto, né, de Americana, de Presidente Prudente, aqui a Escola Fernando Costa, de Birigui, uma aluna que entrou no curso de física, da Diretoria de Ensino de Sorocaba, Piracicaba, São José do Rio Preto, e em cursos de bacharelado no vestibular de 21, né, alunos que ingressaram em medicina veterinária lá em Botucatu ou em Jaboticabal, que vieram de uma escola de São Paulo, da Francisco da Costa Guedes, ou que vieram de uma escola lá de Ribeirão Preto, da Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto, da Escola Cônigo Barros, que vieram de Jales no curso de Biologia Marinha, que entraram em computação, engenharia ambiental, engenharia química, direito, que é o caso da Lívia, que veio lá de Birigui, relações internacionais, isso que ingressaram no vestibular de 21. No vestibular de 22, né, alunos que ingressaram em cursos de licenciatura, que vieram de escolas das diretorias de ensino de Piraju, Sertãozinho, Votuporanga, São José do Rio Preto, Jales, Bauru, Ribeirão, Itu, capital, né, aqui a diretoria de ensino Leste 3, e nos cursos de bacharelado também ingressando em medicina veterinária, engenharias as mais diferentes, agronômica, biotecnológica, ciências econômicas, relações internacionais, psicologia, farmácia, veterinária, vindos aí de São Paulo, da Diretoria de Ensino Sul 1, Itu, Pirassununga, Itapetininga, Votorantim, Carapicuíba, Jales, né? Também de São Paulo, novamente Sul 1, Norte 2, enfim. Então, a gente tem alunos da escola pública ingressando, que bom que a gente tem alunos da escola pública ingressando, mas a gente gostaria que esse número fosse ainda maior, né? Para isso é necessário que eles saibam que há essa opção, que há essa possibilidade, que há a Unesp, que é pública, e que a Unesp tem vagas lá reservadas para eles em cada um dos cursos, desde os mais concorridos, como é o curso de medicina, né? Que as vagas estão lá. O aluno precisa ter um bom desempenho no vestibular, é claro, né? Mas eles têm mostrado que sim, são capazes de ter esse bom desempenho e fazer um bom vestibular. E depois se matricular.
estou em dúvida, vou conseguir me manter ali ou não? Informe-se sobre os programas de apoio que a universidade tem, através de todo esse material que está disponibilizado na internet, né? E que vocês possam estar conosco agora para o vestibular 2023. Eu vou parar de falar para não tomar mais tempo de vocês e deixar, né, para os professores, Leandro, para a professora Luciene e depois para a Lívia também poder conversar um pouquinho com a gente. Obrigado. Professor Guaraci, obrigado pelas informações. Acho que antes da gente passar para a Lívia contar para a gente um pouquinho como foi a experiência dela, como que ela chegou na universidade, né, Lívia? Depois você vai contar um pouquinho para a gente. Vou comentar um pouquinho do que o pessoal estava falando aqui no chat, né? Alguns comentaram que durante a pandemia teve esse problema que, por exemplo, o pessoal da Unesp que visitava as escolas, não teve visita nas escolas. Aquela coisa, né? O pessoal achando que a gente está culpando, nós não estamos culpando vocês por nada do que aconteceu. A pandemia veio, atrapalhou bastante. E assim, agora estamos retomando, né? A Unesp também retoma agora algumas visitas, algumas questões nesse sentido, né? Mas isso realmente fazia a diferença. Mas hoje nós temos os professores de projeto de vida. E estamos fazendo essa live, né, aqui hoje, justamente no sentido de que vocês, gestores, conversem com os professores de projeto de vida nas escolas de vocês, mostrem esse material que a gente está apresentando, falem lá sobre o aplicativo, mostra todo o material que existe na internet e que esses professores possam, então, fazer esse trabalho de incentivo também aos estudantes lá na sala de aula, né? Afinal de contas, é uma das questões que envolve lá o projeto de vida. O projeto de vida do estudante pode estar justamente voltado para a universidade, né? Então, é muito importante que vocês façam esse intercâmbio nosso, né? Por isso que nós chamamos essa live para o dia de hoje, né? E aí também assim, né, falando que muitos alunos voltaram só agora, então todas essas questões nós estamos a par, nós estamos acompanhando, né? Não estamos culpando vocês de forma nenhuma. A ideia é justamente fazer com que a gente possa ter um contato lá com os estudantes. Tivemos 2 lives com os estudantes com o Grêmio Estudantil, né? Então o professor Guaraci participou de 2 lives lá com esses estudantes, conversando um pouco sobre a universidade, falando também sobre esse convênio para eles. Acho que é importante também vocês observarem lá no repositório que existem, então, essas 2 lives também. As escolas onde o Grêmio ainda não assistiu a essas lives, acho que é importante que um grupo de alunos assistam, né, passem para eles, e para que eles também possam fazer esse diálogo lá dentro da escola, né? São coisas que são pontinhos, né? São coisinhas que vão acontecendo que vai fazer com que a rede vai aprendendo com a rede, né? A gente tem sempre essa questão. E a rede vai divulgando com a rede também, né? E mais uma outra coisa que colocaram foi a respeito da... Deixa eu tentar pegar... Agora não vou achar aqui. Do número de inscritos. Mas então, a gente, na verdade, assim, a gente depende muito de vocês, né? Dependemos muito de vocês para fazer essa divulgação. Saiu também informativo no boletim da subsecretaria. O pessoal da diretoria já tem esse informativo. Eles vão repassar para o pessoal das escolas também, para que vocês possam saber de todas essas informações que a gente está passando aqui. Os alunos vão receber também, já estão recebendo um e-mail que está sendo disparado aqui pela Coordenadoria de Informação e Tecnologia, CITEM. Então, todos os alunos do 3º ano que na matrícula informaram o e-mail, eles vão receber. Então, é importante que o professor oriente que quando receber esse e-mail, que não é fake news, não é vírus, né? Que é um e-mail institucional que a secretaria está enviando para todos, que no ato da matrícula, né, do 3º ano do ensino médio, que vão poder fazer a inscrição. E nós também vamos enviar tanto o boletim da subsecretaria, que saiu agora na sexta-feira, dia 9/9, as informações também sobre o aplicativo, vamos reforçar junto aos interlocutores, porque nesse comunicado a gente pediu que cada dirigente indicasse um representante que vai cuidar
para as tratativas, né? Então, se algum aluno de alguma escola entrar no site da VUNESP, preencher o RA e tiver algum problema para gerar o boleto no valor de R$ 48, que aí eles podem ligar aqui para o DCGEP, a gente vai verificar o que aconteceu, porque às vezes há uma questão de atualização do banco de dados da CITEM. E a gente já teve algum problema em outros anos, mas nenhum aluno que queira se inscrever no terceiro ano do ensino médio para o vestibular ficou sem ter um desconto, né? Então, a gente conta com a colaboração de vocês e a gente agradece, né? E eu reforço o que o professor Leandro falou. Nós não estamos culpabilizando a rede. A gente, muito pelo contrário, eu fico pensando que o ano de 2020, que nós tivemos 587 inscritos, assim como em 2022, embora não tenha sido apenas com o convênio da secretaria, mas nós tivemos quase 1.900 alunos da rede pública na universidade. Então, eu acho que é motivo de comemoração. Contudo, eu acho que a gente pode melhorar, né? Porque às vezes algum aluno nem sabia, ou fala assim, nossa, mas pagar quase R$ 200 a inscrição é muito caro. E aí agora reforçar que ele pode pagar só 48. E uma coisa muito importante, que eu acho que o professor também precisa tentar estimular o aluno, ele presta o vestibular, mesmo que ele não passe, na minha leitura é uma experiência que ele pode depois no outro ano tentar, mas às vezes tem aluno que termina o ensino médio e nunca prestou um vestibular, né? E aí só fazendo a prova mesmo para o aluno poder avaliar no que ele precisa estudar mais, como que tá o seu desempenho. Mas de antemão eu agradeço muito a rede, porque embora ainda não tenham sido muitos matriculados, o pouco que a gente conseguiu, né, em virtude dessa pandemia que infelizmente impactou a todos, foi graças ao auxílio de todos. Eu agradeço. E passo a palavra. Professor Guaraci, tem mais alguma informação depois da gente ter comentado isso para a gente? Alguma coisa que gostaria de comentar? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu espero não ter passado a impressão, né, de que eu estava, como vocês disseram, culpando alguém. Realmente não é isso, né? A intenção é que essas informações cheguem para os alunos, né, que eles saibam que, puxa vida, olha, ficou vaga sobrando. Se eu tivesse me inscrito, quem sabe eu não estaria lá. Né? Ou eu me inscrevi, mas não, né, nem dei muita bola para os resultados, ou fui aprovado, mas nem me preocupei em ir, porque não sabia que ele podia contar com vários outros apoios e auxílios. Então, o que a gente pede é que os professores nos auxiliem, né, nessa tarefa que é árdua, que é dura, né, de levar as informações aos alunos e com as informações, quem sabe, eles vislumbrem aí, né, uma nova possibilidade de futuro, né, agora na universidade. Eu gostaria agora de chamar a Lívia, né? Lívia, falar um pouquinho para a gente, contar um pouquinho da sua experiência na universidade, contar também para a gente um pouquinho de como foi a experiência para a entrada, como você ficou sabendo que dessa questão do convênio, né? Que tem como fazer o vestibular a partir dessa taxa reduzida. Contar um pouquinho dessa experiência e também um pouco sobre o como você está lá na universidade, né? Fazer um convite para o pessoal da rede, né, Lívia? Oi, gente, bom dia. Eu sou a Lívia, então, como já foi falado, eu estou no segundo ano de Direito no campus de Franca e eu sou originalmente de Birigui. Quando eu estava nessa época de cursinho, vestibular, a escola, em Birigui, ela fica perto do campus de Araçatuba, que tem odontologia e veterinária, e então a gente tinha bastante acesso. E uma coisa que eu acho interessante, que por ser perto desse campus, tinha o cursinho popular. Então, quando a pessoa chegava no terceiro colegial, antes mesmo, nos outros anos, os meus professores sempre incentivaram. Mas era uma oportunidade extra no terceiro colegial para você estudar mais, se preparar realmente, e é focado para a Unesp. Então, esse incentivo. Então, eu fiquei sabendo por isso, porque dentro da minha escola já era falado, porque quando chegava no terceiro colegial, todo mundo queria tentar essa oportunidade, e o meu terceiro colegial
teve o comecinho e depois iniciou-se a pandemia, né? Mas eu tive acesso ao Guia do Estudante, né? Lembro que na época foi a versão impressa mesmo, mas ainda bem que agora existem outras ferramentas que facilitam isso. E meus professores, dentro do possível, sempre incentivavam. Eu lembro que professores de matemática, de física, eles passavam questões antigas dos vestibulares, para a gente ir treinando. Então, foi assim que eu fiquei sabendo, e junto com essas informações também sabia que pessoas de escola pública tinha quantidade de vagas reservada para elas e tinha essa redução, né, do preço do vestibular, né? Então, realmente, com a pandemia dificultou um pouco essa parte, mas eu consegui passar. Eu fiquei muito feliz, só que aí eu realmente tive que mudar de cidade. E nessa época, realmente, por informativos, eu sabia que existiam os auxílios, e dá para perceber por todo o campus, assim, conheço pessoas que têm, e, inclusive, eu recebi o auxílio para uma iniciação científica, justamente porque fui bem no vestibular, tive uma boa colocação e sou de escola pública. Então, era uma coisa que eu já gostaria de fazer e tive essa oportunidade por causa disso. Acredito que seja isso. Falando agora de experiências pessoais, realmente para mudar de cidade é mais difícil, mas acredito que com incentivo, tem que mostrar que vai ser uma experiência nova, a pessoa vai adquirir maturidade, liberdade e responsabilidade mesmo. Acredito que seja isso. Obrigado, Lívia. Uma questão assim que acho que é muito importante, né, que o pessoal fique a par e coloque lá também para os estudantes lá na rede, né, converse com eles lá, a respeito justamente dessa questão de que o aluno de escola pública concorre com o aluno de escola pública, né? Então, aquele medo todo que tem de vestibular, muitas vezes ele não condiz com a realidade, justamente porque o aluno de escola pública vai concorrer com o aluno de escola pública, né? Ele está concorrendo naquele 50%, e é claro, ele tendo depois de preenchido os 50%, ele ainda concorre ainda com os demais estudantes das escolas particulares, mas pelo menos 50% das vagas estão garantidas para aluno de escola pública, né? Então ele está concorrendo com o aluno de escola pública. O vestibular está sendo feito ali para todos, né? Mas na realidade a concorrência dele é com os colegas dele que estudaram também ali na escola pública, no estado, né? Enfim, essa divulgação, esse contato de aluno com professor, ele é primordial, é muito importante, é de suma importância que o professor, principalmente o professor de projeto de vida, né, que ele mostre para os estudantes que existe essa possibilidade, né, e que essa possibilidade é uma possibilidade grande e que o futuro deles ali, ele pode realmente contar com a universidade como algo para o projeto de vida deles, né, Lu? Sim, acho que nós nunca estivemos tão precisando de alunos, né, que ingressem em boas universidades, porque nas nossas conversas com o professor Guaraci, a gente sempre comenta muito, né, que houve muita expansão das escolas em AD, que o aluno às vezes paga um valor mínimo e vê as aulas em casa, mas a gente não pode desmerecer e jamais querer comparar a qualidade de um curso de uma universidade pública, exemplo de Unesp, Unicamp, USP, UFSCar e tantas outras universidades públicas de qualidade no Brasil, com um curso, muitas vezes, em AD, né? Então, eu fico pensando na questão da Lívia, né? Ela está no 2º ano de Direito, então, as oportunidades que ela terá após ela terminar o curso de Direito são enormes, porque o currículo dela, você ter um diploma de Direito pela universidade pública, a Unesp, muito diferente, né, até quando ela for prestar o exame da OAB, não sei ainda se ela, porque ainda está no começo, né, 2º ano, se ela já decidiu, se ela quer ser uma desembargadora, ou uma juíza, uma promotora,
Mas, enfim, o direito, as possibilidades para quem ingressou numa universidade pública da qualidade de renome da Unesp são gigantes, né? E eu concordo com o professor Leandro, acho que o projeto de vida, sobretudo numa sociedade tão desigual que nós vivemos e com tanta competitividade, a gente não vê outro caminho a não ser educação, e uma educação de qualidade, né? Então eu fico assim, bem emocionada mesmo, muito contente quando vem um aluno que até o ano passado, ano retrasado, estava numa escola pública e hoje está na universidade pública, né? Então isso para a gente é de grande valia, de muito incentivo, e eu espero que esse ano, né, a gente vai reforçar a questão do aplicativo, reforçar com os gremistas que a gente consiga, né? Tantos outros alunos também, que possam ingressar numa universidade de qualidade, porque as oportunidades são imprescindíveis, são enormes, né? Eu tenho certeza, se no futuro, de repente, a gente poder até fazer um histórico com esses alunos que se formaram na Unesp, onde esses alunos estão, eu tenho certeza que muitas portas se abrirão. Tá? É isso aí. Eu quero só agradecer, então, né, a todos que estiveram conosco aqui, assistindo e comentando no chat também, né, conversando conosco. A gente está encerrando, então, mais uma live, né, hoje do Centro de Mídias. Agradecer a todos que assistiram e, principalmente, eu quero agradecer o professor Guaraci e a Lívia, né, que estiveram conosco aqui e que trouxeram as informações, e a Lívia, né, parabéns, viu, Lívia? Parabéns pelo seu esforço, parabéns por tudo aquilo que você tem vivido aí, né? E muito obrigado, então, ao pessoal da rede, e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.